Uma enfermeira à beira do burnout e um moço do TI com passado muito obscuro se encontram na noitada das internet para fazer coisas mascaradas. Essa é a história de Lights Out com spoilers. A Ellen, ela é uma enfermeira, coitada, beira de burnout há 2 anos sem férias e vê cada calamidade no hospital. Ela trabalha naquela parte que recebe as emergências, sabe? Então ela quase não tem tempo livre, ela não tem vida social. O carinha que ela acha que ela tá saindo, ela lembrou, de repente, que não falava uma palavra com ele há 2 meses. Então, assim, ela estava away do mundo, assim. Na calada da noite, ela tinha um hobby não convencional. Ela gostava de ficar vendo perfis de homens mascarados na internet fazendo coisas meio obscenas. Não obscenas igual vocês estão achando, seus bandoiô. Não tão obscena assim. Levemente obscena. Só que ela tinha um perfil específico que ela gostava de estar sempre entrando e sempre acompanhando, que era o que ela mais gostava. Um cara mascarado, que tinha o corpo todo tatuado, o cara todo musculoso, assim, igual ela gosta. E menina, ela deixava cada comentário baixaria pra esse cara, que eu ficava assim, ó, não que fosse só ela. Todas as fãs desse cara também deixavam comentários de baixaria, porque o cara era bonitão. E aí, beleza, a Ellen. Aí, beleza, ela tava no plantão no hospital, como sempre, tava terminando o plantão, foi pro vestiário e falou: Não, tá na hora do vídeo do moço que eu gosto de seguir, ele vai liberar um vídeo novo agora. Ela começa a assistir esse vídeo, tá gostando, como sempre, só que ela começa a observar algumas coisas um pouco estranhas. A cômoda que aparece no fundo parece a dela. E ela se amarra, pensa assim: Não, ai, ele tá lá fazendo, se mostrando na minha cama. Ai, gente, tenho inveja. Outras seguidoras têm inveja de mim, não sei e tal. Mas o negócio vai escalando. De repente, ela tá mandando mensagem pra esse cara que ela gosta tanto de ver na internet. E ele responde como se ele estivesse observando ela, ouvindo ela. E o chá de revelação. Ela ganhou um stalker. E o stalker, por mais absurdo que pareça, é justamente esse cara que ela mais gostava de ficar vendo nas internets. Uma pessoa qualquer ia ficar com muito medo, ia querer chamar a polícia. Como assim? Invadiram a minha casa? Como assim? Instalaram câmeras, microfones por aqui, estão me observando? Ela até queria ser normal, assim. Ela falava, nossa, que absurdo, mas eu tô gostando. E ela simplesmente não conseguia impor limites a este cara mascarado. Ela queria que ele continuasse fazendo aqueles jogos dela lá no fundinho do coração dela, sabe? Assim, ela não se admitia isso, mas ela queria continuar e não falava pra ele parar. Eles ficavam numa situação de flerte virtual, só que ao mesmo tempo ela sabia que ele estava observando ela, então ela provocava o cara ainda mais. Até que um dia ela estava no hospital trabalhando e tinha sido internado um cara que tinha sido acusado de fazer muita maldade contra uma série de pessoas, especificamente contra mulheres. Um cara herdeiro, filho de um pessoal super bilionário, e rezava a lenda que esses pais muito ricos ficavam acobertando esses crimes desse filho dele. Ninguém no hospital queria tratar do cara, a Ellen chegou lá, tá, bora lá. Bora tratar. Só que ela é pavio curto, ela é sem paciência. Então, tava tentando ficar na moral, mas o cara provocou ela. Ela avançou no cara, sem querer machucar, mas pra impor autoridade. E foi chamada na direção do hospital pra levar uma bronca. Beleza, nisso ela continuava nesse flerte virtual com o homem mascarado. E obviamente que ele tinha hackeado todas as câmeras do hospital pra observar ela e viu aquilo acontecer. Na hora, ele saiu voado da casa dele, foi arrombar o carro da nossa querida enfermeira em burnout pra levar ela pra casa, porque ela tava realmente num estado muito abalado. Obviamente, ele foi de máscara e com um modulador de voz. A Ellen fingiu que estava indignada dele ter arrombado o carro dela, ficou meio brava ali, mas, gente, as coisas esquentaram muito naquele carro. Muito. Mas sempre, nunca tirando a máscara. Não, não, não. Beleza, o homem mascarado deixou ela em casa, só que ela é muito esperta e ela tá suspeitando de uma certa pessoa ser esse tal homem mascarado. Lembram que eu falei que ela ficava dando uns sumiços num ex-ficante dela? Que teve um tempo que ela ficou 2 meses sem trocar nenhuma mensagem por celular que seja com esse cara por causa do ritmo de trabalho dela? Então, acontece que, meses atrás, quando ela ainda estava saindo com esse carinha, ele tinha um colega dividindo o apartamento com ele, certo? Esse colega se chama Josh. Esse Josh é um moço do computador. Ele mexe com essa parte de TI. Super tímido, mas que quando viu a nossa querida protagonista lá na casa dele, por causa do amigo dele lá que tava lá ficando com ela, ele ficou encantado com a moça. Só que nunca fez nada sobre isso porque é o amigo dele que tava ficando com a nossa querida protagonista, né?
Só que ele ficou muito feliz saber que essa mesma mulher, ela estava gostando demais dos vídeos que ele grava para a internet mascarado. Número um, porque ele queria manter a privacidade dele apenas. 2, porque ele é filho de um serial killer muito, muito, muito famoso e ele é a cara, a fisionomia exata deste pai dele. Então ele simplesmente cresceu de um modo nada convencional. A família dele, quando ele era criança, o pai dele foi pego e ele teve que presenciar e ver coisas muito absurdas desde a infância. Ele foi crescendo, foi ficando a cópia exata do pai e as pessoas muito fãs de true crime começaram a reconhecer ele facilmente na rua. Então o Josh começou a ter uma vida totalmente isolado. Temos a nossa protagonista isolada, burnout, por causa do trabalho dela no hospital, e nós temos o nosso moço do TI isolado, porque ele é muito parecido com o pai, que é um criminoso. Voltando. A nossa protagonista, suspeitando que era o Josh, esse stalker dela, ela arma um pouco pra tentar pegar o Josh na mentira. E em certo momento, devido à emoção da coisa, ele realmente não conseguiu modificar a voz dele e se dedurou ali. É muito legal a parte que a nossa protagonista tenta desvendar quem que é o stalker dela. Ela chega até a coletar um pouco de material do copo que ele bebeu pra conseguir levar no hospital e tentar entender de quem que é o DNA, enfim. Só que um fica tentando despistar o outro, e aí é bem legal essa parte. E quando finalmente ela descobre quem é, o livro não acaba por aí, na verdade só acaba de começar. Lembram que tinha um cara, filhinho de papai, muito criminoso, que a família cobertava no hospital e que deu um prensado na nossa protagonista? Então, ele apareceu, gente, na casa da Ellie. Estava lá ela e o nosso Josh mascarado, dormindo. Obviamente, o Josh, como muito sistemático e neurótico, ele colocou câmeras e sistema de vigilância na casa da Ellie inteira, porque foi muito fácil dele arrombar a casa dela. E ele ficou preocupado com isso, que outras pessoas tivessem a mesma ideia. E aí, esse maluco do hospital não é que foi lá pra desviver a Ellie? Se não fosse o Josh lá, ela tinha realmente ido de arrasta. O cara foi preparado pra realmente desviver ela. É assim, o cara é maluco, ele cismou, não precisava de muito motivo. Os crimes anteriores dele foram a mesma coisa, não precisava de muito motivo. Obviamente, o Josh, imenso, com 1,90 m, super forte, lutador de artes marciais, muito musculoso, conseguiu facilmente dominar esse invasor, esse criminoso, riquinho, filho de papai. Amarrou ele, pôs fita na boca, fita no pulso, para os vizinhos também não ouvirem nada de estranho. E eles tinham o plano de levar esse cara, não desviver ele, mas levar esse cara todo amarrado para casa de uma das famílias das vítimas desse cara, para que aí a família reconhecesse ele e aí fizesse o que eles quisessem fazer de vingança. Beleza, colocaram ele no carro e estavam dirigindo. Não é que em momento eles se ligam e perguntam assim: deixa eu conferir um trem aqui. Colocaram assim, conferiram. Não é que o cara estava desvivido já? O Josh realmente apertou bastante a fita da boca dele. Aí o cara se foi dessa pra uma melhor na asfixia. Pararam o carro ali, o Josh desmontou. Ele que todo, né, de stalker, de perigoso, mascarado. Pobre coitado desmontou ali, ficou muito emocionalmente mal por ter desvivido uma pessoa. E a nossa protagonista que teve que ir lá dar um sacode nele e falar: calma, ele mereceu, ele era um porcaria pra sociedade. Aí o Josh, não, ai, mas veja bem, eu tô me tornando meu pai, filho de peixe, peixe é. Aí a nossa protagonista fenomenal, ela revela ali que na verdade a família dela é da máfia. Essa moça, ela coitada, a vida dela não é legal. Ela perdeu a família dela no acidente e aí a mãe falou: olha, tem o seu tio sempre que se você precisar, conta com ele. Esse tio da máfia. E aí ela acionou eles pra ajudarem eles a se livrar daquele corpo, né. Nisso a família, ó, firmeza, se junta, ajudam mesmo. Querem também uma troca ali, um serviço de stalker e de hacker, principalmente, do Josh também. Mas o legal é que eles passam por todas essas aventuras construindo uma relação muito forte, o Josh e a Ellie. Eles são bastante emocionados, inclusive, e eles são absurdamente compatíveis nas esquisitices e peculiaridades, melhor dizendo, deles, né. No final, os dois conseguem as tão sonhadas férias, amém, aleluia. Os dois param de trabalhar e vão viajar e ficam num campo sozinhos e brincam de pega-pega, o que eles queriam fazer. Então é um livro bem divertido, eu acho que a galera do dark romance tradicional não vai gostar. É um livro de muito humor, mas também muito romance, eu acho, sabe? Não tem muita coisa de dark. Eles só são pessoas normais com umas peculiaridades nos gostos, assim, sabe?
Mas a escrita é bem legal, é bem divertido de ler. Eu, na verdade, eu ouvi o livro, né, pelo audiobook, porque todo mundo estava falando da narração do Jacob Morgan e eu amei. Vale a pena ter essa experiência. Não é um livro com a história mais rebuscada, com maior complexidade do mundo. Eu acho que ele cabe muito no momento de ressaca literária. Isso aqui é uma coisa absolutamente leve. Não tem muitos perigos reais acontecendo, não tem muitas problemáticas. É um livro quase que de romance, sinceramente, sabe?